Oi, gente, tudo bem? Tô vindo aqui gravar esse vídeo de uma forma diferente. Vamos ver se vai dar certo, né? Se der, eu vou dar continuidade. Bom, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a série documental da Netflix que se chama Bandidos na TV. É uma série que conta a história do Wallace Souza. Bom, o Wallace Souza nasceu em 1958 em São Paulo e foi morar em Manaus, né? E o Wallace Souza tinha 4 irmãos. Dentre os 4 irmãos tinha o Ulisses. Ulisses era o irmão em que o Wallace era mais apegado de todos os irmãos, né? Eles eram muito amigos e os dois se davam muito bem, se gostavam muito. Porém, o Wallace morreu devido ao uso de drogas, né? O Wallace era usuário de drogas e acabou falecendo muito novo, o que mudou a história de Wallace Souza. Desde então, o Wallace Souza tentou entrar na política, né? Ele se candidatou a vereador em 1996, porém, ele não ganhou. E a partir daí, o Wallace Souza entrou pro meio da televisão. Ele começou um programa na TV, que se chamava Canal Livre, pela TV Rio Negro, do estado de Amazonas, né? E a partir desse momento, o Wallace começou a dar muito certo no meio jornalístico, né? O programa dele era um programa muito conhecido, muito famoso. O Wallace acabou tendo um público muito grande e o seu programa era um programa sensacionalista. Ele era um programa voltado à investigação criminal, né? Sabe aquele tipo de programa que você assiste? Na minha época, a gente assistia o Linha Direta, né? Inclusive, a gente tinha até medo, eu tinha medo, meus primos tinham medo. Eu sonhava, né? Tinha pesadelos com Linha Direta. E o Linha Direta era na época, né? Era um jornal que era muito sensacionalista. Porém, o programa do Wallace Souza era muito mais sensacionalista que o Linha Direta, né? Ele era aquele programa que você vê uma cena censurada e mesmo assim aquilo fica na sua cabeça. O programa dele era assim, só que sem censura, gente. O que me choca, né? Porque muito pouco tempo atrás, então era uma coisa muito bizarra. Muitas das vezes ele chegava no local e a vítima ainda não tinha morrido, né? Tava agonizando ali no fim da vida. E às vezes ele chegava, a vítima já tinha morrido, mas o corpo ainda estava ali. E às vezes o IML estava pegando o corpo, então era aquela coisa assim, né? Então vocês imaginam, gente, a cena, né? Às vezes os familiares ficavam sabendo da morte pelo programa, porque era tudo assim, ao vivo, né? Chegava aquela coisa de sensacionalista mesmo. E era um caos. Mas, contudo, o Wallace Souza fez muito sucesso. Ele era um apresentador de muito sucesso, de grande sucesso, inclusive ele era muito querido no estado e na cidade, né? Então ele acabou, 2 anos depois, ele acabou se candidatando a deputado estadual e ele venceu. Ele se candidatou 3 vezes e as 3 vezes ele venceu. Ele era uma pessoa muito querida, né? Todos amavam ele. Apesar do programa dele ser dessa maneira, todo mundo acolhia o Wallace, todo mundo gostava do Wallace. E com o passar do tempo, né, o Wallace se dedicou à investigação mesmo, gente. O programa dele era um programa que acabava ajudando até a polícia, né? Às vezes ele pegava os bandidos, né, pra polícia. Então ele se tornou do meio policial investigativo, digamos assim. Várias vezes ele chegou a negociar com bandidos. Tem uma parte na série que mostra o Wallace negociando com um bandido, né? O bandido entrou na casa, ele pegou a vítima, sequestrou a vítima, né? E ele teve uma certa hora que ele tá negociando com a polícia e ele fala, não, eu só vou negociar se for com o Wallace Souza. E aí o Wallace sai da casa dele, no meio da madrugada, pra poder trocar a vida dele pela vida da vítima que tava ali na mão do bandido, né? E aí ele acaba trocando a sua vida pela vida da vítima. Então ele era esse tipo de pessoa que queria mesmo pegar bandido e não tava nem aí. Se tivesse que colocar a vida dele em risco, ele colocava. E todos os seus jornalistas também eram dessa mesma forma, se arriscavam, ia pro meio de tiroteio.
E acabou chegando, né, um tempo em que ele era mais confiável do que a polícia. Às vezes as pessoas procuravam o Wallace para denunciar e não procuravam a polícia. Então, assim, ele se tornou uma pessoa com grande poder, né, na cidade e no estado. E com isso, o Wallace acabou decidindo investigar a história de Manaus. Manaus e o estado de Amazonas movimentam muito dinheiro, né? Porém, as cidades do Amazonas são cidades muito periféricas, são cidades precárias. Então, pelo fato de girar muito dinheiro no estado de Amazonas, o Wallace não conseguia entender o porquê da cidade ser tão precária, né? Dos moradores serem tão pobres. E ele abriu uma CPI de investigação contra o prefeito de Manaus. E nessa CPI de investigação, gente, aí começou a história. Quando o Wallace abriu a CPI de investigação, o Wallace acabou descobrindo que existe uma rede de tráfico sexual de crianças. E com isso, né, o Wallace descobriu o envolvimento de vários políticos da região que estavam envolvidos ali com esse tráfico. E isso acabou comprometendo a vida dele, né? Ele acabou recebendo muitas ameaças e o atual prefeito daquela época, ele tinha uma forte influência no governo, não só no governo, como ele era amigo pessoal do presidente atual daquela época, que aquela época a gente estava sobre a presidência do PT, né? Então a gente estava ali no governo Lula, governo Dilma. Então ele tinha uma influência muito grande, né, no governo. E aí acabou que a Assembleia Legislativa decidiu abrir um inquérito contra o Wallace Souza, investigando as mortes que eram anunciadas no programa dele. E assim, gente, eu vou abrir um parêntese aqui, porque pra mim isso é muito importante. O investigador daquela época, né, era Tomás de Vasconcelos. E assim, Tomás de Vasconcelos era um cara que estava totalmente ligado à política daquela época, apesar dele fazer parte do meio policial, né? Ele era totalmente ligado à política, ele tinha fortes influências no meio político do atual governo daquela época, e Wallace acabou sendo investigado pelos crimes de formação de quadrilha e tráfico de drogas. A Assembleia alegava que o Wallace tinha planejado assassinatos que passavam no seu programa de TV e que ele matava bandidos, fazia parte do crime organizado para matar bandidos para poder atrair audiência. Então, gente, ele acabou sendo julgado, né, por esses crimes, e ele acabou tendo o mandado dele cassado também. Assim, eu tô contando a história pelo meu ponto de vista, tá, gente? Porque o caso do Wallace, ele não foi fechado. A gente não sabe o que aconteceu, então eu tô contando tudo pelo meu ponto de vista, através das coisas que eu li e principalmente da série, né, que eu assisti várias vezes, então esse é o meu ponto de vista, tá? Aí, gente, tudo começou, sabe, a descer ladeira abaixo. Por quê? Porque o Wallace Souza, ele, como eu disse, né, há pouco tempo, ele meio que ajudava a polícia a prender, né, os bandidos. E o foco dele era totalmente esse, prender bandidos. E a polícia acabou prendendo o Moacir. Era mais conhecido como Moa. E o Moa era um ex-policial que acabou se envolvendo com o tráfico de drogas. Então, ele acabou sendo preso. E, então, assim, gente, vocês imaginam, um ex-policial preso, né? Por mais que tivesse envolvido com o tráfico de drogas, ele era ex-policial. Numa cadeia, vocês imaginam a complicação que aquilo não virou. Então, com o tempo, Moa acabou entregando o Wallace, dizendo que o Wallace realmente matava as pessoas por audiência e que Moa fazia parte daquela quadrilha. Então, o Moa sabia de tudo porque ele fazia parte da quadrilha de Wallace Souza, e aí essa acabou sendo a principal prova que eles tinham contra o Wallace Souza.
Gente, é uma história muito longa, sabe? Eu não vou contar tudo aqui porque eu espero que vocês vejam a série, porque ela é muito boa e ela é muito completa, mas eu vou dar pinceladas aqui porque às vezes pode instigar a curiosidade de alguém, né? Então, o Wallace acabou sendo caçado e estava sendo investigado, porém ele tinha foro privilegiado, né? Então ele não podia ser preso, por enquanto. Ele ainda estava exercendo a função dele na política, ele não podia ser preso, né? Por causa do foro. Porém, a polícia acabou achando muitas armas, muito dinheiro, muito ouro na casa dele, onde ele não sabia a procedência daquilo tudo. E foi aí que o seu filho Rafael de Souza acabou admitindo que tudo aquilo era dele. Foi aí que Rafael recebeu voz de prisão. Rafael foi preso, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que na época ele tinha 18 para 19 anos, era muito novo, né? E aí o Wallace, gente, acabou assim, sabe, se entregando àquela situação, e foi aí que ele começou a ficar muito doente, né? O Wallace, ele acabou tendo que ser internado e ele ficou internado por muito tempo, muito tempo, e a situação dele estava muito debilitada. O primeiro julgamento dele estava no hospital e uma juíza foi até o hospital para colher a declaração dele, né? E assim, a juíza foi lá, colheu o depoimento dele e seguiu com a investigação. Chegou o dia, né, em que o Wallace teve que, diante da Assembleia, se defender de todas aquelas acusações. Então o Wallace, ele foi vestido de branco, ele estava todo de branco, com a Bíblia, ele leu uns salmos, né, e começa a votação. E a votação era secreta, e no total tinham 20 deputados para votarem, né? E 16 deputados votaram a favor da perda do mandato dele. Então, gente, ele acabou perdendo o mandato, né? E aí, com o mandato perdido, ele acaba perdendo o foro privilegiado. Então, imediatamente ele recebe a voz de prisão. Nesse momento que ele recebe a voz de prisão, ele acaba passando mal e ele sai de lá numa maca. E acontece muitas coisas, gente, nesse meio tempo, sabe? O Wallace, ele foge, ele fica, se eu não me engano, 40 dias foragido. E depois desses 40 dias ele volta, porque ele tá muito doente, então ele vai pro hospital. E nesse meio tempo, né, a gente já tá lá em 2010. Então, nesse meio tempo, quando ele está internado, ele infelizmente acaba falecendo. O Wallace Souza morreu no dia 27 de julho de 2010, antes mesmo de ser julgado ou antes mesmo de ter uma resposta sobre o tribunal se ele era inocente ou não. E dentre tudo isso, gente, eu quero contar aqui pra vocês um pouquinho, né, sobre o que estava acontecendo. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas Manaus é um lugar onde o crime é muito pesado, sabe? Lá são as maiores quadrilhas que existem no Brasil, são lá, né? Estão lá. Então, quando o Wallace foi preso, né, a situação de Manaus piorou. Porque quando o Wallace estava ativo no programa, ele ia atrás dos bandidos, gente. As quadrilhas tinham medo do Wallace. Então, assim, ele tava prendendo bandido o tempo todo. E isso é um dos motivos por ele ter fugido, né, da voz de prisão que ele teve. Ele fugiu porque ele foi um cara que colocou um monte de gente, um monte de bandido na cadeia. Então, ele não sobreviveria. Ele tinha certeza disso, que ele não sobreviveria dentro da cadeia. E eu quero deixar só um outro parêntese aqui, gente, é que quando tudo isso estava acontecendo, houve uma rebelião no presídio de Manaus. E vocês lembram do Moa que eu falei? O Moa, ele estava numa cela separada por ele ser ex-policial. E a cela em que o Moa estava preso foi tacada fogo, e naquele dia, não sei se vocês ouviram falar, mas muita gente morreu na prisão, muita gente. Foi uma chacina naquela prisão e o acabou morrendo queimado dentro da prisão.
E assim, gente, sabe, eu tenho pra mim que assim, é tudo muito circunstancial, muito circunstancial. Um dos bandidos que o Wallace foi investigado pela morte era o Frankzinho do 40. O Frankzinho do 40, ele dominava o território naquela época e ele acabou sendo assassinado. Porém, tempos depois, descobriram que o Frankzinho do 40 foi morto por uma outra gangue. Não tinha sido pelo Wallace Souza. Então, o Wallace chegou, né, a mostrar isso no programa dele, mas foi descoberto logo que não foi ele não tinha envolvimento com o crime, tinha sido outra gangue. Então, por isso que pra mim é tudo muito circunstancial, sabe? Bom, com tudo que eu contei aqui, gente, foi só uma pincelada. Eu espero que vocês assistam a série e que vocês gostem. E deixem aqui a opinião de vocês sobre o que eu contei. O que vocês acham, gente? Vocês acham que dentro disso tudo que eu falei, que foi pouquíssima coisa, vocês acham que o Wallace merecia ter sido investigado desse jeito? Ou ter sido julgado como assassino? O que vocês acham? Me conta aqui. Ah, e outra coisa, se você conhece uma pessoa que também gosta desses assuntos criminais, marca aqui, gente, pra que esse vídeo possa chegar na pessoa, porque às vezes a pessoa não conhece o caso, assim como eu não conhecia. E eu garanto pra vocês, gente, que é um caso que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber do que acontece no Brasil, gente, porque a gente é muito desinformado. A gente tem mania de vangloriar o que é feito fora do Brasil, né? A gente tem mania de gostar muito de serial killer que não é do Brasil, gostar dos casos, né, gente? Eu sempre falo isso. Mas é gostar dos casos, das histórias. E quando é aqui no Brasil, a gente torce o nariz. Mas a gente precisa ficar sabendo, gente, porque essa é a nossa realidade, sabe? E existem pessoas que lutam por nós. A gente precisa saber que existem pessoas aqui no Brasil que lutam pelas nossas vidas, que morrem porque querem a verdade, querem descobrir a verdade. E isso é muito triste, a gente precisa saber. Então é isso, gente. Eu deixo aqui pra vocês essa indicação, né? E um pouquinho da história do Wallace Souza. E eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, eu vou voltar com mais vídeo depois sobre esses assuntos. Beijinhos!